Oi, gente. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê a Sabrina? Tudo bem, gente? Bom dia aí no Brasil. Desculpe o atraso. Criança pequena, né? Meu marido saiu agora com ele e ele estava meio desconfiado, que eu não estava dando muita atenção, né? Tá bom assim? Eu nunca fiz live, eu deixo na horizontal mesmo. Dá para ver direito, Sabrina? Vamos ver aqui. Solicitações. Oi. Acho que eu vou ter que virar, né? Que o meu tá na. Peraí. Acho que Tá na horizontal, porque. Ai, vamos ver. é. Como é que- E aí? E aí, amiga? O Enzo Como estava é que meio você tá? desconfiado, aí agora que conseguiram tirar ele de casa, Deixa eu voltar. Ah, mas imagina. é fogo. Então, como estamos Tá, aqui? O Iguinho tá aí? tá, amor. Oi, Iguinho. Amiga, E o neném? como é que coloca filtro? Não lembro. Ai, não sei, menina, primeira vez que eu só sei fazer dublagem, cantar, mas assim, ao vivo, live eu nunca fiz. Deixa eu ver. Tem um aqui à direita, tem um ícone que acho que dá aula. Ah, Quer ver? aham. É uma Ah cara. lá, Aham. tá meio Cantora, né? áudio, né? Será que eu devo tirar o fone? Eu gosto de ficar no fone, mas não Pera- tá me Peraí, eu vou atrapalhando, tirar meu não. fone. Melhor, né? Fica melhor assim? Eu acho que tá bom, não me atrapalha, não. Dá Como pra tá pra ouvir você? bem? Tava um pouco falhando. Dá. Tá, Acho que é o deixa eu delay, ver. Você né? vai pôr... Nossa, você vai pôr alguma coisa de Ah, vou, né? Acabamos de filtro? acordar, né? Hoje é feriado no Brasil. Você acredita que aqui também, porque é da Hispanidad, não sei se é o dia que o Colombo chegou aí, não sei, não quero falar que eu não tenho certeza, mas alguma coisa assim também. É feriado aqui também. Então, né, gente, vamos inaugurar aí o nosso. Cadê sua mãe? Não chamou sua mãe, Sabrina? Amei! Ai, Cadê meu as Deus. mães? Minha mãe enrolada também, acho que esse perfil ela não nem se deu, já mandei para ela, mas acho que ela não atinou ainda. Ela estava no outro das finanças. Aí nesse ela não. Entendi. E aí? Então fala um pouquinho do objetivo desse Instagram, desse canal. Então, vamos inaugurar o quadro, né? Profissões por elas. E com essa profissão tão nobre, importante, né? Que é a enfermagem. E representada por mulheres. No caso, você é uma ótima representante, que já está há muitos anos na área, tanto trabalhando quanto estudando e continua, né? A mineira que. Não fala não, porque vai entregar a minha idade. Oi? Não fala tantos anos não, que vai entregar a minha Ah, idade. tá. Não, tá. Não vou falar, não. É, mas. Então, a mineira que desbravou o Rio, né? Foi até por causa do estudo, né? Da profissão que você foi para aí também, né? Além de gostar da cidade. Sim, Então, você quer começar foi sim. falando disso, do interesse pelo lugar, né? Onde você resolveu estudar e da profissão, como você conheceu? Pode ser. Eu sou mineira, né? Eu nasci em Congonhas, de lá que eu conheço a Gisele, a gente é amiga de Desde os dois infância, eu acho que anos desde quando que eu tinha dois. é, desde, desde que ela tinha 2, eu tinha 4. Então, assim, desde que a gente se entende
por gente, né? A gente é amiga. E na época do vestibular, eu conheci a enfermagem através de uma amiga que a gente tinha em comum, a Regiane Veloso. A Regiane tinha feito enfermagem. Inclusive, ela tinha ganhado uma bolsa para ir para Portugal, para estudar em Portugal, como enfermeira. E foi através dela que eu conheci a enfermagem. Na minha família, a gente tem um histórico de parteiras. A gente sabe que a enfermagem evoluiu de parteiras. Não sabia. Né? Então, eu tive tias, avós tias que eram parteiras. A gente precedeu no Brasil das parteiras, do mundo também, né? E eu também tenho duas primas que também são enfermeiras. Mas então, eu conheci a enfermagem e na época só tinha enfermagem em Juiz de Fora, pela UFJF, em Belo Horizonte e em Diamantina. E eu vinha muito para o Rio, porque a gente tem familiares aqui no Rio, né? A minha mãe é fluminense, a madrinha da minha mãe... Minha mãe e meu pai também são do estado do Rio. Minha mãe da cidade, meu pai do estado. Olha, pois Meu pai é de campo. E não sabe... Então, eu conheci... eu tentei o vestibular em Juiz de Fora na UFMG, só que na época eu não passei nas provas. E aí eu fui fazer a faculdade em Volta Redonda, que é onde a minha tia mora, né? Então, em Volta Redonda, eu passei para enfermagem, passei até bem colocado, enfim. E vim fazer a enfermagem em Volta Redonda na Unifor. Então, foi assim, na época, a enfermagem ainda não era esse boom que está hoje, né? Hoje a gente, próximo a Congonhas, a gente tem Barbacena, enfermagem, a gente tem em Lafayette também o curso de enfermagem. Em Belo Horizonte a gente tem mais cursos também. Mas na época era muito restrito. Sim. Não quer falar o ano, né? Foi em 2000. Olha, 20 anos já. 2000. Foi em 2000 que eu passei para o vestibular, eu tinha 18 anos. Eu era bem novinha, então assim, fui para Volta Redonda, e em Volta Redonda eu comecei a fazer um estágio na Fiocruz. Aqui foi o estágio que foi no Rio, a faculdade foi em Volta Redonda. Eu terminei a faculdade aqui no Rio. Sim. Então, porque eu comecei a fazer esse estágio na Fiocruz através de um professor que me convidou. Na época a gente trabalhava com engenharia genética. A Fiocruz é uma referência nacional, né, para vacinas, para desenvolvimento de tecnologias de pesquisa nacionais, né? Então eu comecei a fazer esse estágio e aí eu tinha uma professora que trabalhava na Gama Filho, que era a universidade que tinha o melhor conceito entre as particulares aqui no Rio. Hoje a Gama Filho não existe mais, infelizmente. Mas, então, no meio do curso, eu fiz a transferência para... Entendi. Então, eu concluí a graduação aqui no Rio. Sim. E aí, falando um pouquinho do curso. O curso de enfermagem, ele na época que eu fiz era um curso integral, então a gente tinha aula de manhã e de tarde. E na época que eu me formei, foi o último ano que você já poderia aí com uma mini especialização. No último ano, você poderia optar ou por clínica cirúrgica, ou por obstetrícia, ou por saúde pública. E como eu gostava de obstetrícia, então eu optei no último ano pela obstetrícia, então meu diploma é enfermagem e obstetrícia. Isso depois deste ano que eu me formei, em 2005, não pôde mais acontecer. Hoje em dia você sai como generalista. Tá passando um avião aqui. Deu uma travada. Aqui tem hora que passa carro também, não sei se dá para ouvir na avenida. Então, a gente, depois disso, agora você sai com a graduação como especialista em enfermagem.
E depois você vai fazendo as pós-graduações. Então, eu saí com enfermagem obstetrícia e logo depois eu já comecei a pós-graduação em enfermagem do trabalho. Então, assim, a enfermagem, ela tem muitos campos, né? Você pode trabalhar tanto na atenção primária, que é a atenção da saúde pública, que a gente fala. Sim. Você pode estar trabalhando com enfermagem do trabalho, e aí você vai trabalhar junto às empresas, junto aos hospitais também, cuidando da saúde dos trabalhadores. Você pode trabalhar em offshore, nas plataformas, embarcados. É uma área muito legal. Eu cheguei a trabalhar num hospital particular, bem após a minha graduação, bem após a pós-graduação, e é muito interessante. E eles pedem alguns requisitos, né, para você trabalhar embarcado, como experiência em emergência, em cuidados básicos de vida. Eles pedem também o inglês ou o espanhol, dependendo da empresa, né, com a qual você está prestando serviço. Sim. Porque vem outras pessoas de fora, vem também pessoas que falam outra língua. E o enfermeiro é o único profissional de saúde que fica embarcado. Se tiver qualquer intercorrência médica dentro da plataforma, o primeiro profissional a ser acionado é o enfermeiro. E aí, o enfermeiro, se ele tiver alguma dúvida, ou se ele precisar de alguma opinião que tem respaldo médico, ele faz o contato via o telefone com esse médico. Não sabia. Então, às vezes tem que desembarcar, às vezes não. Nesse tempo de Covid, eu tive colegas que tiveram que desembarcar os profissionais porque poderia estar tendo um surto de Covid ou não dentro de uma plataforma. Sim. Tem apendicite, tem casos de infarto. São emergências, né? São emergências que podem acontecer com qualquer um, principalmente numa plataforma. Qualquer momento, é mesmo. E em relação ao currículo... essa parte, essa pós aí se fala, foi lato sensu, né? Não era... Eu fiz pela Gama Filho antes do também. mestrado? A Gama Filho ofereceu. Isso, antes do mestrado. Tá. Antes do mestrado eu fiz algumas pós-graduações. Uma foi a saúde do trabalhador, né, enfermagem do trabalho. E eu fiz um MBA em esterilização e materiais hospitalares. Então, assim, em relação ao currículo, o currículo de enfermeiro, você vai ter as matérias básicas, que são da área da saúde, que é anatomia, patologia, bioquímica, fisiologia. E aí depois você, no terceiro e no quarto ano, você tem as matérias específicas da área, né, que é semiologia, saúde do trabalhador, saúde do adulto. Aí você vai vendo cada tópico relacionado a cada etapa de vida do ser humano. Você vê ética para enfermagem, né? Então são os últimos anos que diferem da medicina, da odontologia, da fisioterapia, porque cada um vai entrar pela sua área de atuação específica. Sim. E a parte de farmácia, vê um pouco também dos remédios? Essa parte é referente à parte comum a todo mundo, né? A farmacologia, a biologia, a embriologia, toda faz parte desse ciclo básico das ciências da saúde. Eu não sei se eu li uma vez, se fez algum estágio em comunidade também, eu li alguma coisa, faz uns anos. Sim, a Gama Filho. A gente faz os estágios obrigatórios, é a parte prática. Legal. Que acontece no ano, é como a medicina faz o internato. O internato seria a parte prática da coisa. O enfermeiro, ele faz isso incluído na graduação. Então, assim, a partir do segundo ano, a gente já está em campo de estágio. Já sai. Então, a gente vai para as maternidades para fazer saúde materna. A gente tem a aula teórica e tem a aula prática. As aulas acontecem nos próprios hospitais, nas próprias clínicas de saúde da família. A gente vai para o CTI, estagiar dentro do CTI, dentro da emergência, dentro do centro cirúrgico. Já vai para campo, né? A gente assiste. Nossa. A gente
nunca está sozinho. A gente está sempre com o Guiado, né? professor e tem um enfermeiro. Isso, e tem um enfermeiro da instituição ou os enfermeiros das instituições que são os nossos Sim. preceptores. Então, a gente está sob vigilância e sob orientação Uhum. também, porque nós somos alunos acadêmicos, então, assim, a gente faz os procedimentos, mas sempre com orientação do professor e do enfermeiro, o staff, que a gente fala Sim. da instituição. Da instituição. Isso traz segurança, né? Dá mais orientação. Sim. Para a gente exercer e aprender também a exercer a profissão, né? Certo. Tá. Então, foi a parte das matérias e a atuação profissional. Eu lembro, acho que tinha uma época que você trabalhou em 4 hospitais, não sei se era isso. É. Que eu fui te visitar entre os seus plantões. Igual uma louca. Igual uma louca. Acordava a Sabrina, dormindo do plantão, coitada. Por aí mesmo. No início, eu trabalhei muito, né? Não que eu não trabalhe hoje. Quem é da saúde, a gente tem uma carga de trabalho muito grande, né? E tem-se precisa-se de enfermeiro, né? A gente vê poucos enfermeiros desempregados. É uma área que sempre está contratando, que existe... No mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Parece. Eu percebo isso. Sim. Então, assim, logo que eu na faculdade, eu já tinha passado num concurso. Sim. Então, eu passei no concurso em abril, tanto é que a minha colação de grau é posterior à minha data de início de trabalho. Nossa! Porque teve um concurso no Rio, do qual eu passei, e aí eu tive que adiantar todas as provas, apresentar a monografia rápida para conseguir tirar o meu corém. Porque a gente precisa do registro profissional para trabalhar, assim como o médico, como o fisioterapeuta, como o advogado. Sim. Né? Eu não sei se nas outras profissões são assim, para o engenheiro tem que tirar... algumas empresas pedem, mas é mandatório, né? Como é no caso de vocês e de advogados, né? Não tem como, né? Bem que advogado para advogar, né? Porque no caso, se ele é juiz, promotor, ou mesmo outra área técnica, ele fica apreendido a carteira, né? Não pode colocar como concursado, né? Mas no caso, eu acho interessante. Enfermagem também é um dos poucos cargos, não sei se com medicina e com professor também, não sei se mudou isso na legislação, que é permitido acumular cargo, né? Até pela necessidade também, né? Pelos turnos, né? Pode acumular cargo. E aconteceu comigo. Eu me formei, comecei a trabalhar nos servidores, que é onde eu estou até hoje. E lá eu trabalhei em várias áreas, um hospital muito grande, né? Eu passei pela área de ginecologia, eu logo comecei a trabalhar, que foi minha área de escolha anterior. Então, eu trabalhei com ginecologia por muitos anos, depois eu fui para a área cirúrgica, porque teve uma necessidade de adequação de recursos humanos, então eu fui para a área cirúrgica, e depois eu fui para a central de material e esterilização, que é uma área fascinante. É uma área onde o enfermeiro tem... Só existe enfermeiro que trabalha na central de material de esterilização. Não existe médico, não existe outro profissional. Então, é a equipe de enfermagem. O que a central de material faz? Ela é responsável pela limpeza, pela esterilização e pela distribuição de material seguro para todo o hospital. Interessante. Isso. Então, a gente... Saradinho. É muito interessante. E é uma área que assim, a gente não tem essa área na faculdade. Então, quando eu cheguei na CME, que é o que a gente fala, CME, eu não sabia nada. E eu tive que voltar a estudar. E deve ter que saber alguma parte de materiais, né? Até de química, de física, né? Para os processos, né? Imagino que diferente para cada coisa. Existem muitas RDCs, né? Que são as material, o que não é, o que é material de saúde, produto de saúde, o que não é. A gente tem muitas legislações, a principal no Brasil é a RDC 15, e assim, lá fora
fora, nos Estados Unidos e na Europa, é muito presente, eles são muito marcantes. A gente está começando a trilhar os passos da CME aqui. Então, eu fiquei na CME 6 anos, 5 para 6 anos, e eu estava como adjunta, né, enfermeira adjunta, estava coordenando a CME. Então, assim, eu tive que estudar, porque eu não sabia, não tinha segurança. E aí, eu fui fazer um MBA em CME, em São Paulo. Ah, acho que eu lembro essa época. E, então, assim, nesse período, eu também trabalhava no PSF, o Programa de Saúde da Família, que é um concurso que abriu. É um outro tipo de atuação, é uma atuação onde o enfermeiro tem um trabalho de atenção primária, de promoção e prevenção da saúde, né? O nosso modelo de Sistema Único de Saúde no Brasil, ele foi inspirado no modelo inglês, no NHS, que é um modelo universal e gratuito, né? Os nossos impostos é que fazem subsídios, que geram subsídios para o sistema de saúde, e ele é dividido em atenções, né? Atenção primária, secundária e terciária. E eu fiquei no PSF por 11 anos, então eu trabalhava no PSF e trabalhava também no hospital. Então eu tinha esses dois, eu trabalhava tanto na atenção primária quanto na atenção terciária, né? E aí, no meio do caminho do PSF, eu me vi muito desmotivada, porque é um trabalho que você lida com... É muito... No começo é muito chocante para o profissional, porque a gente vai trabalhar com as comunidades mais carentes, né? Onde falta o básico. Então, né, novidade, aqui no Rio de Janeiro a gente tem muita carência, né? Não só de instrução, mas também de saneamento básico, de qualidade de vida, né, de água potável. Então, eu trabalhei em duas... Eu não trabalhava aqui na cidade do Rio, eu trabalhava na Baixada Fluminense. E foi assim, um momento muito especial da minha vida, onde eu aprendi muito como ser humano e como profissional também. Ali você tem que se virar, você tem que criar metodologias, você tem que aprender a falar, se comunicar com esse usuário que não sabe o que é um termo científico. Então você tem que se fazer entender. Sim. Né? E você cuida de uma família inteira. Você faz o pré-natal da mulher, a mulher ganha o neném, ela vai te levar a criança para você fazer a puericultura, o acompanhamento dessa criança. Depois essa criança entra em idade escolar e você tem, acompanha essa criança no desenvolvimento e crescimento dela. Legal. Então, esses 10 anos eu vi famílias, né, se constituindo, crescendo e desfazendo Se também. criarem. Sim. E nesse meio tempo, eu me vi muito desmotivada profissionalmente, cansada, às vezes, achando que eu estava enxugando gelo. E nessa época eu estava na CME nos servidores, né, no hospital, e aí foi aí que eu fui buscar o mestrado. Aí que surgiu a ideia. A ideia. Eu estava... Isso. De renovar, de me encontrar, de descobrir. Eu não estava satisfeita, eu estava muito insatisfeita profissionalmente. E aí, com isso, você também fica pessoalmente satisfeita. Eu queria abandonar a matrícula, queria exonerar a matrícula. E eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu tenho que me... Sou eu que tenho que ver o que está acontecendo comigo. E aí eu já tinha tentado mestrado. Eu tinha já tentado mestrado em saúde da mulher e em obstetrícia. Eu já tinha tentado 3 vezes o processo seletivo para o mestrado. E não tinha. E aí abriu... aí eu vi o programa, né, o concurso para o mestrado em saúde da família, que é um mestrado super tradicional aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Foi o primeiro mestrado profissional em saúde da família no Brasil. Foi criado pelo Ezio Cordeiro, que é a saúde pública, né? É o SUS em pessoa. Foi ele quem assumiu o INAMPS, na época do INAMPS, né? Porque antes a saúde era um direito. A saúde, você tinha que ter uma carteira de trabalho
para você ter direito à saúde. E o Ézio Cordeiro assumiu a presidência do INAMPS, né, dessa instituição que fazia a regulação da saúde no Brasil, e foi ele que acabou com o INAMPS, dando início ao SUS, junto com a Constituição Federal de 88. Então, assim, o Ézio, quem criou esse mestrado em saúde da família, é uma pessoa, assim, foi meu professor. E você fez aí no Rio mesmo? Então, foi. Fiz o mestrado aqui em saúde da família. Foram 2 anos. Foi o trem mais difícil que eu já fiz na minha vida. Muito difícil. Eu estava há algum tempo sem produzir nada academicamente, né? Eu estava muito na ponta, trabalhando na ponta. E o mestrado veio para sacudir a minha vida. Foi a transformação mais profunda que eu tive como pessoa e como profissional. Existe uma Sabrina antes do mestrado, existe uma Sabrina depois do mestrado. Nossa, até no interesse, né? Mudou o interesse, ampliou, né? No caso. Ampliou os horizontes, me fez ter um olhar mais social, um olhar mais comunitário, Sim. porque na faculdade a gente não tem matérias sociológicas, matérias de comportamento, de entendimento do outro, de comunidade. A gente aprende comunidade como sendo um resultado e não uma construção coletiva. Então, para mim foi um choque. Minha mãe, meu pai, várias vezes a gente no carnaval e eu estudando, tentando entender o que estava sendo dito. Foi um desafio muito grande. E o mestrado era muito difícil, a gente tinha prova. Hoje não tem mais prova, mas a gente tinha prova. Então, assim, várias colegas ficaram para trás, levaram bomba, né? Que hoje não existe mais isso. Tem então, prova, né? Eu terminei o mestrado em 2016, em saúde da família, e foi muito, eu ampliei o horizonte, e ali eu falei que eu gostaria de continuar no doutorado, né? De fazer o doutorado. E após isso, a minha atuação profissional mudou, né? Eu tento já enxergar, e eu acho que o mestrado é para isso, é para te modificar, é para te abrir portas. Aqui no Rio, você não consegue mais ser professor só com mestrado, eles exigem o doutorado também, né? E aí, como logo nesse período, eu fui chamada para outro hospital, que é o Hospital Gafré, que é um hospital universitário, um hospital do Rio. Eu tinha feito esse concurso em 2006, logo depois que eu me formei, e eles não tinham deixado eu assumir o Gafré, porque eu já tinha um servidor. Eles pediram para eu optar entre um e o outro, então eu entrei na justiça. Então, assim, aconteceu aqui no Rio um período em que as pessoas, os enfermeiros, os médicos, eles não puderam acumular cargos. Principalmente. Mas não é constitucional? Pois é constitucional. Muita gente não sabe disso. Então é bom falar que a gente tem o direito, sim, a acumular esse cargo. E se isso te for negado, você pode entrar na justiça, você pode procurar o sindicato dos enfermeiros, ou com sindicato particular, e aí vai depender de cada um, né? E você pode pleitear. E mesmo que demore, como no meu caso, demorou aí, foram 12 anos. Em 2016 eu assumi o Gafré. Nossa! E aí, para assumir o Gafré, eu tive que fazer exoneração de Caxias, que era onde eu trabalhava com saúde da família. E foi um momento muito dolorido para mim, porque eu tive que optar entre um e o outro, né? E eu tinha acabado de terminar o mestrado, renovada, com novas ideias, né? Com projetos para a saúde da família, para atenção primária. Mas, assim, eu tinha que fazer uma opção. Eu trabalhava em Caxias, que eram 40 quilômetros aqui da minha casa. Então, foi mais pessoal do que profissional. Eu preferi ficar só trabalhando no Rio de Janeiro e não ficar fazendo esse deslocamento de ida e de volta, né, para Caxias. Sim. Mas, assim,
Claro que o mestrado também me ajuda na atenção terciária, né? E com isso a gente vai conseguindo formar pesquisas, indagar questões. O Gafre é um hospital super tradicional e novas mentes estão entrando, né? Tiveram novos concursos recentemente, Ah, muita gente está saindo. A enfermagem é uma categoria profissionais que têm mais idades, porque o último concurso para o Ministério da Saúde foi o que eu fiz em nossa. 2005. E agora? Depois disso a gente não tem. E aí agora a gente está passando por um déficit de recursos humanos gigantesco, porque com a pandemia muitos profissionais entraram com uma autodeclaração, porque são profissionais que também são de grupos de Né? risco, Pela não, idade. não só pela idade, mas por ter Ah, comorbidades, por ter outras doenças. E muitos que tinham tempo para aposentar pediram né? Já aposentadoria. falou, ah, não, Então essa sobrou, bomba. a gente é uma bomba. Então, assim, sobrou para gente, para os É, novos, né? Para quem entra para os 5, assumir mesmo o hospital. E a gente já existiu uma falta de recursos humanos, e agora, depois da pandemia, piorou, né? Um momento muito crítico que a gente está vivendo, viveu, agora menos, né? A situação aqui deu melhor. tá Eu queria melhor. saber, melhorou mesmo? É que graficamente dá Melhorou. para ver uma melhorazinha, mas a gente não sabe como é realmente, né, no campo, né? No campo. Assim, os nossos dados, eles foram muito... os dados nunca são fidedignos, né? Assim, a gente já existe uma defasagem da qualidade dos dados no Brasil, Uhum, né? De uma subnotificação em todas as sim. áreas. Isso já existia anteriormente. Com mestrado, né? A gente estudando, a gente vai entendendo um pouquinho mais de epidemiologia. Hum. Mas na pandemia, isso se agravou, porque o Estado parou de contabilizar, a gente ficou sem ministro da saúde, isso trouxe reflexos para as prefeituras. Então, assim, os órgãos de imprensa que começaram a fazer essa contagem, mas a gente conseguiu fazer uma contagem diária e a gente vê hoje o número de novos casos e de mortes diminuindo. Isso não quer dizer que seja pouco. Ainda está morrendo 400 pessoas por dia no Brasil. Em relação à nossa população, é um índice considerado baixo. Esses Tem isso números ainda estão também, né? sendo É. Então, assim, em abril, maio e junho, foi os nossos hospitais, os nossos CTIs, nós tivemos que criar leitos de UTI Pois é. para dar conta, né, do número de pessoas que chegavam até os hospitais. Isso tanto nos servidores quanto no Gafre e em vários outros hospitais públicos do Rio. Hoje, nós já temos, a gente tinha uma porcentagem de ocupação que ficava entre 90% e 100%. Um dia estava 90, um dia estava 100, outro dia estava 90. Nossa. Por que ficava falando? Porque as pessoas também morriam. E quando morriam, tinha-se a vaga. Mas a gente nunca ficou abaixo de 80%. Então, assim, os meses de piores, né, de pico, Nossa. que abril, maio e junho, a gente teve uma demanda muito, muito alta. E hoje a gente já vê uma demanda um pouco mais baixa. A gente teve os hospitais de campanha que foram Uhum. fechados. E hoje a gente tem em torno de 50% dos nossos leitos estão ocupados. Então, isso dá para a gente uma noção de gravidade e de contaminação, Sim. né? E por isso está com uma flexibilização um pouco maior do que em outros países. A gente vive um outro momento em relação ao que outros países estão vivendo. Mas a Covid não existe. A gente, esse final de semana, a gente completou 150 mil mortos, né? Eu vi. No Brasil. E a gente está falando de É. vida, né? É o pai, a mãe, o irmão, é o marido. E dentre esses mortos, a categoria de profissionais mais atingida é a categoria de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Isso demonstra várias
vários pontos, né? A gente ainda tem que fazer uma pesquisa um pouquinho mais detalhada para ter noção da verdadeira causa. Mas faltou EPI, né? faltou treinamento, faltou também a gente saber quem são as pessoas que têm um risco maior ou não. Faltou também a gente conhecer um pouco mais da doença. A gente está vendo aí que cada dia é um sintoma novo, o vírus está em mutação. Então, assim, mais foram os profissionais de enfermagem, os médicos vêm depois. Médico depois. Isso vem depois. Então, assim, é triste, né? Eu perdi amigos, eu perdi colegas, outros foram internados, conseguiram se recuperar. E Você não pegou, né? Eu não sei. Não teve sintoma. Eu tive alguns sintomas, mas eu não tive febre. E as pessoas que moram comigo e outras pessoas que têm contato com a gente também não tiveram nada. Então. Eu ainda não sei. Eu vou fazer o teste. A gente agora está disponibilizando para os profissionais de saúde o teste essa semana. Sim. A sorologia. E aí eu tô com medo de fazer e eu tô sem saber. Porque se der negativo, eu vou ficar neurada. E as vacinas já estão sendo testadas, né, em São Paulo. Aí no Rio também? Já estão. E no Rio também. Já tem voluntário? No hospital já tá. A gente está testando a vacina dos Estados Unidos. Vão começar semana que vem as testagens, né? Em profissionais da saúde, que é uma testagem voluntária. Sim. Em São Paulo, a gente já começou com a vacina da China, né? Existe uma diferença entre as duas vacinas. A vacina da China é com um pedaço do vírus inativo. E são que as vacinas são produzidas, a maioria das vacinas que hoje nós já temos. E nos Estados Unidos, a vacina é da proteína do vírus. É uma nova tentativa, é uma tecnologia nova. Ambas, né, a gente não mostraram sintomas ou efeitos adversos colaterais. Sim. E a gente está aí na torcida, né? Tem também a vacina da Inglaterra, de Oxford. Eu acho que essa está sendo testada no Sul também. Então, assim, tem várias pesquisas, a gente está acompanhando e torcendo para que tudo dê certo, né? Claro. Mas eu acredito que até o final do ano, início do outro ano, a gente ainda não tem a vacina. Mesmo que seja aprovado lá fora, nós temos órgãos competentes aqui no Brasil, né, que é a Anvisa, e ela precisa fazer a testagem, a liberação e o registro da vacina aqui no Brasil. Não é um processo simples, né? A gente tem a Zika, a chikungunya, o dengue, que também são vírus, e a gente não tem a vacina, porque os vírus, eles são mutantes. Minha mãe teve dengue, passou mal, coitada. Então, é torcer mesmo e acreditar na ciência, né? A gente teve um corte brusco no Brasil relacionado à pesquisa e à formação de recursos humanos. A gente teve um número de vagas para doutorado, mestrado e doutorado. Sim, bolsa, tudo. Grande. Sim. E congelado, a gente né? também teve um interesse. Isso. Os investimentos congelados para a saúde e educação, né? Que atuam, que interferem diretamente nessa produção de pesquisa nacional, de produção de conhecimento. Claro. A Fiocruz teve um embate muito pesado com o atual governo, né? Então, assim, e a gente está mostrando aí a potência que é a Fiocruz. E a gente também tem, a gente tem também uma queda do interesse também dos profissionais, dos estudantes, dos alunos em relação também ao doutorado. A UERJ, que é onde eu faço o meu doutorado, a gente teve bolsas para doutorado sanduíche. Nós tivemos 8 bolsas para toda a UERJ, só 3 pessoas concorreram. Isso também demonstra o interesse, né, também da parte profissional e da parte acadêmica em relação
a buscar o curso, né? Por que eu vou fazer um doutorado se eu não tenho mais concurso para professor? Uhum. Se a gente está com um momento de pesquisa e desenvolvimento. Tem também o outro lado do dado que a gente tem que analisar, né? No meu caso, foi quando eu acabei tudo que começou a desabar o sistema educacional. Você pegou ainda um pouquinho melhor, né? Não, mas quando mais, né, precisava, assim, saída, né, profissional, começou a desabar tudo. Mas tudo bem, é uma fase, né? Faz parte. É tudo um ciclo, né? Espero. Eu E o também espero. doutorado é Mas de área? Não sei se nem você falou mais do mestrado, né? Saúde Saúde, pública. Todos os os dois foram dois? saúde Tá. pública. O mestrado foi em saúde pública com ênfase em saúde da família. E agora eu estou na área de saúde pública, permaneço na saúde pública, mas com ênfase em planejamento, política, planejamento e administração de saúde. É um foco mais direcionado para a gestão. É isso que eu notei, até que você me mandou um material uma vez, né, de um livro em inglês, de história. Sim. É um foco direcionado mais para a gestão, que é a área que eu estou atuando agora, né? É uma área que eu pretendo atuar no futuro. A gente tem a área de gestão e a área de ponta, que a gente fala, né? Alguns profissionais gostam mais de atuar ou atuam, ou têm a oportunidade de atuar na ponta. Eu já atuei muito na ponta e hoje eu estou mais voltada para a gestão, com foco na gestão dos serviços de saúde, mas sempre na saúde pública. Eu tive a experiência de saúde de trabalhar em hospital particular, na rede privada, por pouco tempo, foi como enfermeira do trabalho, mas eu podia trabalhar no SUS, eu aprendi na saúde pública, na saúde coletiva, e por isso que é a minha bandeira, né, de universalização, de fortalecimento do SUS. A gente está vendo a importância do SUS agora, em relação à pandemia. A gente pode fazer uma comparação super básica e muito fácil de olhar para os Estados Unidos, que são os nossos vizinhos. Os Estados Unidos não têm um sistema público universal de saúde. Pagar uma vacina, até uma dor de cabeça, ou uma fratura, ou quebrou o pé, um dedo. É um sistema muito caro. Sabrina, mas eles lá gostam. Sim, eles optaram por esse modelo. Cada sociedade tem o seu modelo próprio, e isso é uma escolha, uma construção histórica entre governo e população. Cada pandemia, o que está acontecendo hoje, né, a perda de emprego, e o quanto frágil é um sistema desse. Né? O número de contaminados nos Estados Unidos e o número de mortes são altíssimos. E quem paga com isso são os mais pobres, são os mais desfavorecidos, às vezes os que têm menor conhecimento, às vezes têm dinheiro, mas não têm conhecimento. Então, o nosso país é um país de desigualdades gigantescas, talvez um dos maiores do mundo. Não existe qualidade de vida, a gente não vai conseguir viver numa sociedade boa se todo mundo não estiver bem. É verdade. Esse é o... Enquanto existir essa desigualdade social, financeira, econômica, essas diferentes classes A, B, C, D, E, F, a gente não vai ter um país que vai para frente. A gente tem tudo, mas a gente ainda não conseguiu perceber que a gente tem que combater isso. É verdade. A pobreza, a miséria. A desigualdade é um grande problema, né, dos emergentes, né? Sim. Mas essa pandemia, ela também ela acentuou e mostrou falhas no sistema de saúde do mundo inteiro, viu? Aqui também, o pessoal passou muito mal, também morreu muita gente do sistema sanitário. Foi feio também. Mas o sistema aí na Espanha é público, né? Então, tem até o caso, por exemplo, a prima do Santi, ela tinha ido fazer também graduação sanduíche, né, nos Estados Unidos, com o bolso deles, e ela terminou, queria ver emprego lá, era da área de música, né, ela teve que voltar, porque ela ficou com medo, né, da questão sanitária mesmo, da questão de convênio, né, lá, não sei, parece que é caríssimo, né, tudo... Ela ficou com medo, ela imagina, se eu pego, né, ela teve que vir em época do pico da pandemia, mas teve que vir, voltar, porque aqui, bem ou mal, também não é muito bom,
mas eles têm, abrangem, né, toda a população. Então, Assim, a pandemia, ela não é um bom momento para a gente avaliar um sistema se ele é bom ou se ele é ruim. é, Assim, ele escancara os ruins, porque as pessoas elas morrem porque deixam de procurar o sistema de saúde porque não tem dinheiro para é, pagar. Mas ele faz uma sobrecarga gigantesca em todos os sistemas, né? A gente tem a Inglaterra, né, a União Europeia, a Inglaterra que tem o NHS, a gente tem outros sistemas de saúde como a Espanha também, como a Itália, Portugal, que também estão sobrecarregados, né? E assim, a Itália é um país que tem mais idosos, e os é, idosos sofreram mais no início dessa pandemia, porque né? se você for ver, o Então, número aqui foi maior de contágio, mas de morte até alguns dias ainda da Itália era maior mesmo assim, ou seja, o percentual lá foi maior. Acho que por causa disso mesmo, da população, né, atingida, a idade. sim, porque é uma pandemia, né? Então, mas assim, eu acho que eu acho que ficou claro para muita gente, ou para a maioria, que a gente precisa de um sistema público forte, né? É, Público mesmo. A gente teve muitos desvios de dinheiro, corrupção aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Os últimos governadores foram presos, né? Os 4 últimos governadores do estado estão presos. O atual está em processo de impeachment. A gente teve que um corte na saúde da família neste ano com este governo, assim, surreal. Mais de 700 profissionais foram demitidos. Então, a saúde da família, que era aqui no Rio, já foi uma referência para o Brasil, com as clínicas da família. Então, cada bairro, cada comunidade, a gente tinha uma referência de saúde para aquela população. E essa população, essa equipe de saúde, ela é responsável por fazer o primeiro atendimento a essa população, seria fazer a porta de entrada para o sistema, como é no NHS, como é o médico GP, né? Você entra em contato com o seu médico ou com o seu enfermeiro, e aí você tem os encaminhamentos. Só que a gente tem um subfinanciamento do SUS gigantesco. A gente, para fazer saúde, eu preciso de dinheiro. Dinheiro, né? Eu preciso comprar equipamento, eu preciso criar novos postos, eu preciso capacitar os profissionais. Então, assim, o subfinanciamento do SUS é um histórico antigo, de anos, né? É um problema muito antigo. A gente tem também a parte privada, onde tem um financiamento público-privado, em vez da gente construir a nossa própria rede, financiar os nossos próprios sistemas, a gente passa dinheiro para o privado. Então, em vez de fortalecer o SUS, a gente fortalece a atenção complementar, que a gente chama aqui no Brasil. Isso é um problema. deu uma travada, Bina. Deu uma travada. Será que é Oi? aí? Peraí. Eu estou te vendo. Tá me vendo? Tá, travou um pouco o seu áudio e a minha câmera. Voltou um pouco. Tá dando umas travadinhas às vezes. Não sei se você tá longe do roteador. Não, estou até perto. É a internet mesmo, tá ruim. Mas eu estava falando que a gente está financiando, muitas vezes a gente financia o sistema particular, o sistema privado, que no Brasil é chamado de sistema complementar, em função do sistema público. Em vez da gente desenvolver os nossos próprios laboratórios, nossos próprios centros de pesquisa, nossos próprios hospitais, em vez de qualificar e de formar recurso humano para atuação no sistema único de saúde, a gente investe, a gente passa dinheiro para atenção privada. A gente compra o serviço do privado e compra por um preço muito maior. É um problema que existiu desde a Constituição do SUS e é um problema que a gente tem que combater.
Mas isso tem um viés, né? Tem uma participação dos políticos brasileiros, porque nós não o que nós temos na saúde, o que nós temos no governo, são donos de sistemas particulares de Tem isso, né? saúde. Até com a universidade também acontece isso, né? Parece. São donos de hospitais. Então, assim, o interesse é desenvolver a saúde complementar, a saúde privada. Então, quando a gente vai votar, a gente tem que ter em mente isso, né? Muitos são médicos, a gente não tem enfermeira, a gente tem uma enfermeira hoje como deputada. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência e colocar profissionais que lutem pelo SUS para tomar partido contra isso. Sim. Tá vindo as eleições, a gente tem que pensar nesse projeto de sociedade, né? Projeto de sociedade que a gente quer. Por que aconteceu isso? A forma como a gente também cria essa saúde, a gente também precisa pensar. A gente não pode fazer uma expansão de saúde da família com contratos, porque é muito frágil. Você que estuda economia, né? É muito frágil. A gente tem que fazer concurso e fazer plano de cargos e salários e carreira para esses profissionais. E parar de falar que o funcionalismo público é gasto para a saúde, para o Brasil. Nós temos vários tipos de funcionalismo público. E a gente está falando desse, a gente está falando dos tops. Os tops lá em cima, né, os executivos, que tem um salário exorbitante, auxílio paletó. Auxílio, e que chega sem muito esforço, só a lábia, né? Só com a lábia. Chega lá, né? É difícil. Mas eu também queria falar, porque muita gente me pergunta, Sabrina, você está fazendo doutorado, como é que você conseguiu? Existem várias oportunidades, né? E muita gente boa que poderia estar no doutorado, né? E que não está, que poderia estar na vida acadêmica e não está. E muitas vezes também está desanimado lá na ponta e precisa de um gás, e precisa de uma nova perspectiva. Tá aí o exemplo de você, né? Você teve uma bolsa, você foi fazer um doutorado na Espanha. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, para tentar incentivar e ampliar esse foi na época do boom, né? Teve até na graduação eu vim fazer o sanduíche da graduação já, na época de engenharia química. Era um convênio da USP com Santander daqui, da Espanha. E eles pegavam um de cada área, né, de cada campus. E o meu era do campus de Lorena, né, de engenharia química. Eu vim, fiz 6 meses. Aí depois eu fiz um mestrado que foi com bolsa inteiramente da Espanha, do Santander daqui também, com a Universidade de Vigo, na Galícia. E foi em Ciência e Tecnologia Agroalimentar. E depois o doutorado... Oi? Você fez uma prova, você apresentou um projeto? Eram projetos, aí você apresentava o histórico, né, da graduação, as notas e o que você pretendia. Você olhava a grade, né, e o que você pretendia, as matérias que você pretendia fazer, isso na graduação. No mestrado, se escolhia um mestrado, né, que tivesse a ver, e contava, era por pontos, né, e foram pessoas de toda a América Latina, o do mestrado. E aí você E aí você conseguiu a vaga. Do Brasil fui eu. Mas esse foi um programa já bem mais específico, né? Porque foi da Universidade da Galícia, lá de Vigo, e com um banco também, né? O banco financiando. E aí o doutorado, que foi a primeira vez que foi pelo governo mesmo, assim, né? Que foi o Ciências Sem Fronteiras. E foi a época que a Dilma, ela deu uma impulsionada, né? Ela começou em 2012, que foi o boom, né, desse projeto, 2012, 13, foi na época que eu entrei. E desde então chegou num pico e veio baixando também, né? Aí agora eu nem sei como tá mais, acho que tem pouquíssimas, né? Bolsas, e tanto que o meu filho chegou bem.
E tanto que agora... Vem, senta aqui. Vem. Tanto que agora de pós-doc não tem muito. Você procura, é mais difícil. Olha aí, você fala oi. Oi, Olá. uau! Uau! Que tá caindo os efeitos aqui da... Coraçãozinho. Ele gostou. Então, mas foi isso. Ele tá ali. O resumo foi isso. E agora de pós-doc tá difícil, mas não só no Brasil, no mundo inteiro. Tem diminuído bastante. E é isso. E você pretende dar aula, Sabrina? Ou você quer atuar só no hospital mesmo? Não, pretendo sim. A gente está com um pouco... Tem terminado, né, o doutorado. E tem poucas vagas, né? Não tô tendo vagas. Tipo, uma vaga. O Centro de Saúde Fronteira, como é que é saúde sem fronteira? Saúde? Não, como que fala? Do Ciências? Ciências Sem Fronteira? Eu acho que ele não existe mais hoje. Não tem mais bolsa para mestrado e doutorado. Quem está patrocinando essas bolsas agora? Uau, é nice para comer. É a CAPES ou o CNPq. Que são, e tem neném da Gisele. Chegou da rua. Chegou antes dos minutos antes. E eu tentei uma bolsa do doutorado de sanduíche e a gente está em processo de finalização. E assim, não é tão isso, né? As universidades, elas estão oferecendo, igual eu falei, a UERJ, ela ofereceu 8 bolsas, só 3 bolsas foram completadas, então sobraram, né, 5 bolsas. Ano que vem, eu não sei se essas bolsas poderão ser reaproveitadas ou não. E isso é um dinheiro da CAPES que perde-se, né? Não se pode utilizar em outra coisa. Verdade. Então, assim, não é tão difícil, não é um sonho tão impossível, né? Estamos aqui em 2 exemplos, a gente está indo. Tem que apresentar alguns documentos, muita gente me pergunta, né? Tem que apresentar o histórico, você tem que estar qualificada, porque aqui no Brasil a gente tem esse processo de qualificação antes de ir para um doc sanduíche. O histórico, você tem que ter também um certificado de línguas. E é inglês, espanhol, a língua para onde você vai. Você fez essa prova? Não, eu tinha porque eu já tinha vindo também na graduação, e eu já tinha feito curso na adolescência e tal, foi até pela escola pública mesmo, fiz 3 anos. Aí já ia pela fluência mesmo, entrevista e tal. Só que eu acho que para países de língua inglesa eles exigem um TOEFL, né? Alguma coisa. Vou fazer o curso. Não é fácil, uma prova geral, você tem que estudar ela. Mas enfim, vai dar tudo certo. Mas não é fácil as pessoas procurarem. Estou no finalizei o curso, né? Estou terminando o segundo ano. O curso dá uma dica que a gente dá, né? É sempre ser aluno ouvinte antes de você ingressar, porque com isso você já vai entendendo um pouco da sua disposição, do curso que você quer, e vai desenvolvendo um projeto, né? Porque você precisa ter um projeto, tanto para o mestrado nem tanto, mas para o doutorado tem que ter um projeto. E esse projeto tem que estar conectado com um professor que te aceite, te oriente, né? Além de ter uma tradição, o Instituto de Medicina Social, que é um instituto tradicional no Rio de construção do SUS e da saúde pública e coletiva no Brasil. Certo. Ó, a Bina tá me avisando no Instagram que tem 25 segundos restantes.
Acho que é 1 hora que dura. Eu acho que é porque Tá. Não, só porque isso. se vai cortar você falando, só para avisar. 15. Aí você fala de volta, É? Ah, tá. né? E aí a gente finaliza. Tá, 7, sim. Minha mãe, você entrou agora, mãe? Que vergonha.